Fala Dev, Luiz aqui para mais um vídeo. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para esse canal. É por uma boa causa, né? Muitos projetos, muitos serviços, graças a Deus. E recentemente eu desenvolvi uma extensão para a VS Code e eu achei que valia a pena gravar um vídeo sobre o assunto, né? Um dos vídeos que teve um monte de repercussão no meu canal foi esse aqui, React Native 7 anos depois, né? Ainda vale a pena? E é um vídeo onde eu falei sobre a dificuldade de gerenciamento de extensões, né? De dependências, digamos assim, do React Native, né? E teve muita gente comentando que tem essa mesma dificuldade, alguns falando sobre não usar React Native, né? Eu acabei fazendo uma parte 2, né, mostrando que por mais que tenha muita dificuldade sim nesse gerenciamento de dependências, né? Ainda assim vale a pena a gente investir, né, no React Native, no estudo do React Native, mas ainda assim não tira essa dificuldade, né? E essa dificuldade é exatamente em você manter o seu projeto atualizado, com muitas dependências externas, né? O React Native tirou muita coisa do core que não deveria, na minha opinião, né? Então você tem, por exemplo, módulos muito importantes, por exemplo, o módulo de câmera, que você não tem no próprio React Native Core, você fica dependendo de desenvolvedores externos. Eu já tive caso, né? Inclusive tem vídeo aqui nesse canal de eu ter que criar um módulo NPM para resolver um problema do módulo de câmera, né? O oficial praticamente do React Native. E pensando nisso, né, nessa dificuldade de gerenciamento das extensões, de manter o aplicativo atualizado, é que eu fiz essa extensão. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Eu não vou entrar em tanto detalhe de código, obviamente, mas de funcionalidades, e espero que vocês gostem. Bora para mais esse vídeo. Vou abrir aqui um projeto. Vou abrir aqui o projeto Components, né? Esse é um projeto que está aberto lá no meu GitHub, desenvolvido em Expo, e tem vários componentes React Native que eu fui desenvolvendo e fui mostrando aqui no canal. Beleza? Então é um repositório bacana para vocês consultarem lá também. Então toda vez que eu abro um projeto Expo ou React Native, a minha extensão, ó, ela vai aparecer aqui embaixo, olha, React RN Radar analisando, né? Então ela está analisando o meu projeto, né? Essa extensão, depois eu vou mostrar como é que faz a instalação, obviamente. Mas olha, ela já me deu aqui um feedback, olha, 20 críticos. Ou seja, a RN Dependence Radar encontrou aqui 20 dependências com um alto risco detectado e fez isso em 10 segundos. Eu acho que a instalação não tem muito segredo, né, pessoal? Todo mundo sabe como é que funciona. Você vem aqui no VS Code, né, em extensões, e pesquisa aqui pelo nome, né? Você pode pesquisar tanto como Luiz Reis Dev, né, que é o nome aqui do desenvolvedor, né, ou RN Dependency Radar, que você vai encontrar a extensão aí no VS Code. E aí, voltando na extensão em si, qual que é o objetivo dela? É realmente identificar dependências críticas na nossa aplicação, né? E o que são dependências críticas? Dependências que não tem manutenção ou que estão muito defasadas das versões atuais, né? Então eu peguei de propósito aqui um projeto que já tem mais de um ano, se eu não me engano, que eu não mexo nele. Então quando eu clico aqui em RN Radar, abre esse overview aqui, esse dashboard da nossa extensão, e de cara aqui em cima ela já tem esses cards aqui, né? E ele está sempre dividido, os cards são divididos em dois tipos de dependências, ó. Runtime dependências e dev dependências. Então, o que são dependências de runtime e o que são dependências de desenvolvimento? A gente já lembra, quem já desenvolve mais tempo, sabe que no package.json, quando você inicia um projeto React Native ou Expo ou qualquer projeto que usa esses node modules, digamos assim, né? A gente tem esses dois tipos de dependências: dependências de desenvolvimento e dependências que a gente chama de runtime. As dependências de desenvolvimento são dependências que você vai só usar no desenvolvimento mesmo do projeto, enquanto você está compilando na sua máquina. Então ele vai estar ali fazendo transpilação de código, criando ali de repente o bundle, o metro bundle, quando é no React Native, né? aquele servidor ali de JavaScript. Então são dependências de desenvolvimento. E as dependências de runtime são as dependências que realmente são usadas no projeto. Quando você compila o projeto, aquelas dependências vão estar lá dentro, né? Aqueles módulos vão estar lá para dentro do seu projeto. Voltando aqui no dashboard, então a gente faz essa diferenciação desses dois tipos de dependência, porque as dependências que são mais críticas realmente para o seu projeto são as de runtime. Mas é bom também você entender ali que as dependências de desenvolvimento que estão desatualizadas, você está com um projeto que se você roda há muito tempo, né? Aquele vídeo mesmo que eu mostrei aqui do React Native
7 anos depois, eu estou falando especificamente de um projeto que eu trabalho há 7 anos, né? Você trabalhar, sei lá, há 7 anos com React Native, mas você faz vários projetos que duram um ano, né? Começou um projeto aqui, publiquei, durou um ano ali naquele projeto, eu saí fora. Depois eu comecei outro projeto. Então, se você fica ali um ano e meio só em cada projeto, você não vai ter essa dor. Mas se você pega um projeto sério, né, que você vai dar manutenção nesse projeto por vários anos, então sim, você vai passar por essa dificuldade aí de manutenção de dependências. Então, o primeiro card aqui está fazendo a distribuição por risco, né? Então, eu tenho aqui nas dependências de runtime, eu tenho 15 com alto risco, 4 com médio risco e nenhuma baixo risco, né? Um projeto bem crítico aqui. E nas dependências de desenvolvimento eu tenho 5 de alto risco e 3 de médio risco. Já no segundo card eu vou por tipo de dependência, que também é muito importante, né? Eu tenho aqui dependências que têm código nativo e dependências que são JavaScript puro. Então aqui na runtime eu tenho 19 dependências, sendo que são 6 JavaScript puro e 19 que tem código nativo. E nas dependências de desenvolvimento são 8 com JavaScript puro. O que isso impacta no nosso projeto, pessoal? Quando você está analisando o risco de uma dependência, o risco que aquela dependência vai trazer para o seu projeto em questão de manutenção, de atualização. Quando a dependência é JavaScript puro, por exemplo, tem um aplicativo que foi criado para o pessoal de Furnas lá, para fazer o cadastro de nascentes, né? O cadastro e gerenciamento de nascentes, de área de preservação. E como é que é feito esse cadastro? É feito no mapa. E para eu fazer o cruzamento, né, quando a pessoa seleciona um polígono no mapa ali, seja por arquivos KMV ou KML, aqueles arquivos do Google Earth, ou ela vai desenhando ali no mapa, né? E depois que a pessoa desenhou no mapa, ela gera um polígono ali. E eu preciso de calcular a área daquele polígono. E eu uso uma biblioteca que faz esse cálculo de área de polígono, porque a gente tem vários polígonos irregulares, né? Às vezes eu fiz uma cerca, digamos assim, né? Toda irregular. E aí o cálculo da área é complicado, então eu uso uma biblioteca só para calcular a área do polígono. Essa biblioteca é JavaScript puro. Pode passar 10 anos, 20 anos, que a fórmula, digamos assim, matemática que aquela biblioteca usa para calcular a área do polígono, ela vai ser a mesma. Então é muito difícil uma dependência dessa trazer um risco em atualização para o meu projeto, porque eu vou mudar SDK do Android, SDK do iOS, vou fazendo atualizações, mas o JavaScript ainda continua ali com a base, né? Pelo menos tem uma retrocompatibilidade muito boa. E a SDK não vai ter nenhuma interferência nos códigos puros de JavaScript, né? Cálculo vai sempre ser o mesmo cálculo. Então, obviamente, essa biblioteca pode ter atualizações, pode ter melhoria de performance, mas ela não vai, muito dificilmente, ela vai quebrar o meu projeto na hora que eu estiver fazendo uma build, alguma coisa assim. Então, por isso que eu separo por tipo de biblioteca, por tipo de dependência, né? Para a gente saber, olha, essa dependência aqui tem código nativo. Então, ela é mais crítica ainda. Então, quando eu tenho dependência de código nativo, o que significa, pessoal? Que aquela dependência, ela tem a parte JavaScript do React Native, mas ela também compila uma parte nativa. Né? Então, vamos supor o React Native Vision Camera, que antigamente era o React Native Camera. Ele gera um código, eu tenho a dependência ali, mas aquela dependência ela gera um código nativo em iOS e um código nativo Android. Se aquela dependência para de ser atualizada, ela ainda continua gerando um código nativo iOS e Android, só que a linguagem, a SDK que ela usa é uma mais antiga, anterior. Então, às vezes, quando você vai compilar o seu projeto, vai fazer a build do seu projeto, aquela biblioteca ela já não é mais compatível, né? Imagina, eu estou lá dando um build do Android, estou criando ali o ABB, o APK, o AAB, né? Ou o APK. Então, o que vai acontecer? Cada biblioteca cada dependência ela vai criando, vai sendo compilada. Quando uma dependência que está com uma SDK muito antiga é compilada, começa a dar conflito e simplesmente o build quebra. Né? Aí você vai falar, poxa vida, eu tô com o aplicativo já tem 3 anos funcionando, eu fui atualizar um texto, um input, um formulário simples e o aplicativo para de compilar. Fora quando você vai atualizar, o aplicativo compila legal,
mas quando você vai subir, a loja já fala, olha, esse SDK, por exemplo, do Android já não é mais aceitável aqui na loja. A gente não pode subir mais SDK 33 ou 34, tem que ser 35 para frente. Então aí você fala, não, vou ter que atualizar o React Native. Aí quando você atualiza o React Native, todas as outras dependências sofrem um impacto com isso, podendo até a maioria, se você tiver já uma versão muito defasada, né, quebrar muita coisa. Então você tem que refazer muita coisa. Então essa biblioteca, essa extensão, ela é exatamente para você ter essa visão de como está a saúde da sua aplicação nesses termos de atualização, para você não ficar moroso, né, nessa parte de atualizações, não achar que quando quebrar eu atualizo. E aqui eu tenho por status da versão, né, qual que está atualizado e qual que está desatualizado. Então aqui nesse projeto especificamente, todas as dependências, tanto de desenvolvimento quanto de runtime, né, estão desatualizadas. E a gente vem para a tabela em si, né, onde eu tenho aqui a versão instalada. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Vector Icons. A versão que está instalada aqui é a 14.0.2. E essa versão, ela é de 12 do 5, né, que aqui está um formato americano, 12 do 5 de 2024. Então aqui ele já está me falando, olha, essa versão que está instalada é de 12 do 5 de 2024. E aqui ele me avisa, olha, a última versão dessa biblioteca, dessa dependência, é a 15.0.3. Então, ó, tem uma nova versão aqui para ser instalada. Version diff significa que da minha versão 14.0.2 para 15.0.3 tem 7 versões, né? São 7 versões que foram lançadas e que eu não atualizei na minha aplicação. Então é uma métrica que a gente vai tendo aqui legal. Aqui é o tipo da dependência, se ela é JavaScript puro ou se ela tem código nativo. LibRisk está falando sobre o risco dessa dependência, ou seja, essa dependência em si, ela é confiável? E como que eu olho isso? Qual que é a métrica que eu estou olhando para isso? É uma dependência que tem atualizações? Então, por exemplo, essa dependência aqui, olha, a última vez que ela foi atualizada foi dia 21 de 10 de 2025. Então tá legal, tá pertinho. Nós estamos agora no início de 2026, em janeiro de 2026. Então, poucos meses, né? Vamos colocar aí 3, 4 meses. Então tá legal. É uma biblioteca que tem uma versão bem recente ali. Então é uma biblioteca que está sendo atualizada, né? Eu, por exemplo, tenho bibliotecas aqui, ó. A maioria, que como esse projeto é Expo, né? A maioria das coisas do Expo, ó, foi atualizada esse ano ainda, ó. Então são bibliotecas confiáveis por esse ponto de vista, tá? E agora o Project Risk. É a mesma métrica, só que eu estou olhando em relação à versão que está no meu projeto. Então, no meu projeto aqui, olha, já não é de 2025, já é de 2024. Então esse risco já é médio. Por exemplo, vamos pegar o próprio Expo aqui, ó. A minha versão é 51.0.23, é de 29 de julho de 2024. A versão mais atual é a 54.032 e eu já tive 228 atualizações entre essas duas versões, entre a minha e a mais atual encontrada, beleza? Então é uma métrica legal para a gente ficar observando. Um outro detalhe interessante dessa biblioteca, eu vou falar uma coisa aqui que não sei se todo mundo está ciente disso aqui. Essa biblioteca ela não olha aqui o package.json para pegar essas versões, não diretamente. Vou mostrar para vocês por quê. Toda vez que você vê uma versão igual aqui, olha, React, e está aqui o número da versão, 18.2.0. Significa que realmente está instalada a versão 18.2.0 do React no meu projeto. Se eu for no Node Modules, a versão que vai estar instalada lá é 18.2.0. Aqui eu vou pegar o Vector Icons. O Vector Icons eu sei que está instalado a 14.0.2, mas não é necessariamente isso. Porque quando tem esse chapeuzinho aqui, né, o circunflexo antes do número da versão, quando você roda um npm install, né, imagina que você pegou esse projeto agora, tá sem a pasta Node Modules e você vai dar uma iniciada naquele projeto. Você vai lá e dá um npm install ou um yarn, né, para instalar tudo. Ele vai pegar a versão mais atual, compatível, acima da 14.0.2. Então, se eu pegar por base no meu radar aqui essa versão 14.0.2, pode acontecer de eu estar pegando uma versão que era
quando o projeto iniciou, né, era essa versão, mas já teve alguma atualização, o cara já rodou um outro npm install, já deletou o node modules. Então o lugar correto de você observar qual dependência que está instalada, qual a versão que está instalada, é ou no package.lock.json ou no yarnlock.json, que vai estar ali a versão realmente atual daquela dependência, tá? Então toda vez que você vê esse chapéuzinho aqui, né, o circunflexo, significa que é uma versão ou é essa ou acima, beleza? Como eu estou vendo, eu preciso saber exatamente a versão que está instalada no projeto, eu olho a minha extensão, né? Ela navega e olha o package lock ou o yarn lock, dependendo do que está instalado no seu projeto. E ela também, essa extensão, ela só roda quando o projeto é ou Expo ou React Native, né? Então ela procura aqui no package JSON se eu estou usando o Expo ou se eu estou usando o React Native, beleza? E eu vou publicar essa extensão também lá no meu GitHub, vou deixar o código dela aberto. Então, se você quer fazer uma adaptação nela para React, né, entre aspas, simples de fazer, você vai só observar de repente se tem React aqui instalado, ou se você está usando alguma biblioteca como Next, alguma coisa, ainda provavelmente vai ter o React, né? E aí, obviamente, vai mudar um pouquinho aqui nessa tabela, na distribuição, né? Não vai ter, por exemplo, código nativo. Se você estiver usando o React, não tem essa diferenciação de tipo, né? Então, essa extensão praticamente eu fiz específica para React Native, mas ela, por funcionalidade, digamos assim, ela é boa para qualquer projeto que tem esse tipo de dependência, tá? Voltando aqui para a tabela, seguindo aqui mais para baixo, nós temos aqui dependências de desenvolvimento. Então eu separei em duas tabelas. Então tem a tabela principal aqui, que é a tabela das dependências, e aqui embaixo a tabela de dependências de desenvolvimento, né? Como eu falei, as dependências de desenvolvimento, por mais que elas também tenham um impacto, ela é de menos risco, de menos importância, né? Se você está com o seu projeto atualizado aqui, muito provável que aqui também vai estar atualizado, tá? E é claro, pessoal, como eu estou falando de métricas de risco de projeto, não quer dizer que o que aplica para mim aplica para você, né? Então, por exemplo, para mim, de repente, 2 anos de desatualização, de defasagem é médio risco, mas para muito projeto vai ser alto risco, né? 10 versões de diferença para mim é médio risco, mas de repente para outras pessoas é baixo risco, para eles não, a partir de 100 de diferença que vai começar a impactar aqui no meu projeto. Então, esse projeto aqui também ele tem configurações, né? Então isso aqui é configurável. Todas essas métricas aqui você define dashboard aqui, né? Eu abro essas configurações e aí eu tenho aqui, por exemplo, dentro das configurações, eu tenho aqui o risco que eu quero que me alerta. Então, quando eu estou instalando uma dependência, né, ele faz essa validação quando você abre um projeto, mas ele também está ali rodando, essa extensão está rodando e monitorando quando você adiciona uma extensão nova, então, uma dependência nova. Então, você adiciona uma dependência nova, ele já fala se aquela dependência ali tá legal, se não tá, né? Imagina que você está vendo um tutorial e está criando um aplicativo e você instala lá o React Native Camera, que é o que está no tutorial lá, mas o tutorial é um tutorial de 2020, onde ainda usava o React Native Camera e hoje em dia já não usa mais. Essa biblioteca você consegue baixar ainda? Consegue. Só que quando você baixar, a própria extensão vai falar, olha, essa biblioteca aqui é uma biblioteca de alto risco, ela é uma biblioteca que já está descontinuada. Então a extensão vai te avisar isso. Então você vai pelo seu risco, né? Você já pelo menos está com uma consciência, olha, se ela marcou que ela está descontinuada, tem alguma alternativa? Você começa a pesquisar, vai começar a ter uma atenção melhor aí nessas instalações. Então aqui eu coloco aqui que ele vai dar um alerta para mim, no meu caso, só se a dependência for de alto risco, né? Para você não, estou instalando uma dependência aqui e está falando, a dependência é ok, essa dependência está de médio, essa dependência é baixo risco. Não quero, eu só quero alerta quando for alto risco. Mas aqui você pode colocar qualquer, né? Se você colocar, por exemplo, médio, né? Ela vai colocar de médio e alto. Se você colocar baixo, ela vai falar baixo, médio e alto, né? Ela vai alertar todos os riscos. Você tem o ignore aqui, que é para você ignorar algumas dependências, né? Então, por exemplo, você está com um projeto lá que você sabe que tem uma dependência que está desatualizada, que já não tem mais atualização, mas que você
garante que não vai ter problema para você. Como eu dei o exemplo ali, uma dependência JavaScript puro que só monitora, só faz cálculos matemáticos, por exemplo. Então, eu posso adicionar esse item aqui para ser ignorado. Então, ele não vai entrar nessa conta aqui de críticos, né? Ele vai estar aqui na tabela, mas vai ser ignorado essa questão do risco dele, beleza? Então, a primeira parametrização aqui é a idade daquela versão que está instalada. Então, aquela versão que está instalada aqui, né? No meu caso que é o Export Vector Icons, ele é de 2024. A partir de quantos meses que eu vou colocar aqui que é médio ou alto risco? Então, se eu venho aqui em editar, se eu alterar isso aqui, olha, eu vou colocar médio risco, 36 meses, e vou colocar alto risco, 48 meses, eu salvo aqui esse JSON de configurações. Quando eu vou vir aqui no meu radar, ó, você vê que o Vector Icons agora ele já não é uma dependência de risco mais. Ele já calculou com risco baixo, né? Tava médio aqui, ele já calculou para baixo. Então aqui você configura, nesse primeiro parâmetro aqui, a idade da versão instalada, tá? Dessa versão instalada aqui. O segundo parâmetro, né? Você pode clicar por aqui ou continuar aqui no JSON, é a dependência geral, né? A dependência mesmo lá no NPM, né? Qual foi a última atualização dela. Então aqui eu estou considerando a mesma coisa. A partir de 12 meses que aquela biblioteca não tem atualizações, é médio, e a partir de 24 meses é alto. Da mesma forma, se eu configurar isso aqui para menos ou para mais, vai impactar nessa conta aqui. Por exemplo, olha aqui, olha, essa biblioteca aqui ela está com baixo risco, né, no libRisk, porque ela foi atualizada tem 3 meses. Se eu vier aqui e colocar que o médio risco é 3 meses e o alto risco é, sei lá, 5 meses, aqui ela já vai colocar 2 meses, né? Melhor. Aí ela já foi para médio, tá vendo? Que ela tá com mais de 2 meses, né? Essas aqui estão menos de 2 meses, tá, pessoal? Por isso que não alterou. Mas aqui, olha, essa aqui também mais de 2 meses já foi para médio, também foi para médio, né? Então, ela já vai alterando aqui. E minha última configuração aqui, né? Mais uma vez, eu posso vir por aqui, né? Ou depois que eu já abri, eu posso clicar ali. Eu tenho aqui versões que eu não instalei, né? Aqui tá como versões que eu perdi, ou seja, atualizações que eu deixei de instalar, atualizações que eu perdi. Então aqui tá, se eu tiver mais de 50 atualizações perdidas vai ser alto, a partir de 10 vai ser baixo. E voltando aqui nas configurações, eu ainda tenho aqui esse Scan on Startup, né? Então, toda vez que você abrir um projeto React Native, ele já faz esse scan, né? Ele já faz automaticamente quando você instala uma nova dependência, mas aqui ele vai também rodar aqui no startup, né? Quando você abre um projeto, digamos assim. É um scan um pouco mais demorado, né? Porque ele vai no package lock.json, no yarn lock, vai na internet para buscar informações sobre cada uma daquelas bibliotecas para trazer esse relatório bem formado para a gente, né? E claro, pessoal, não mostrei, né? Mas toda vez que você faz uma atualização ali na sua parametrização, né? Ele vem aqui também atualiza aqui também, né? A gente estava com mais críticos aqui, ele já diminuiu esse número de críticos aqui por causa daquelas configurações que a gente fez, né? Então, é uma biblioteca interessante. Eu acho que é uma biblioteca que todo mundo que desenvolve React Native ou Expo deveria instalar, por conta da importância, né, de você manter seu projeto atualizado, mas também pela importância de você ter esse diagnóstico, né? Às vezes você está com uma biblioteca lá e você para de pensar nessa questão de poxa, eu preciso atualizar, ou tem coisa nova, né? Então é importante você manter pelo menos uma vez por mês, dar uma olhada nesse dashboard aqui, nesse radar, né? Eu acho que vai agregar muito. Eu espero que vocês que estejam assistindo esse vídeo façam download dessa extensão, comenta também aqui no vídeo no YouTube, dê sua opinião sobre o que a gente pode fazer nas versões posteriores, né? Olha, Luiz, tá faltando essa informação, ou para mim essa métrica aqui é importante. Comenta que a gente vai implementando aqui, vai aperfeiçoando esse projeto. E mais uma vez, eu vou deixar aqui também o link do GitHub dessa extensão para você ver como é que é o código, né? Ela tá por enquanto só
acessível aqui no VS Code, né? Eu, por exemplo, eu uso o Cursor, mas alguns desses forks, né, digamos assim, do VS Code não estão com acesso, né, à loja oficial, né? Então você tem que publicar em mais de uma loja, mas para o meu propósito aqui, eu consigo usar ela no VS Code, para mim tá ok. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal. Tem muito vídeo legal aí que eu já fiz aqui sobre React Native e pretendo continuar fazendo, né? A gente tem muito serviço, muito projeto acontecendo aqui, mas assim que dá ou quando tiver alguma coisa relevante, né, eu vou trazer aí o conteúdo. Até a próxima, fui!